final da década de 20, o Brasil passava às margens da segunda Revolução Industrial, com o mercado essencialmente agroexportador, fator que fazia com que o Brasil ficasse altamente dependente dos rumos tomados pelo mercado internacional. A política econômica, embora reservasse um lugar privilegiado para os Estados Unidos devido ao seu crescente poder de barganha, pois era o maior mercado consumidor do café brasileiro, caracterizava-se pela ênfase na manutenção de uma alternativa econômica que contrabalançasse a influência norte-americana, através da diversificação de parceiros econômicos e financeiros. Logo após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos conheceram uma década de prosperidade. A sua economia, influenciada pelo governo e protegida pelas altas tarifas alfandegárias, estava em plena atividade. Um período marcado pela produção colossal e pelas especulações desenfreadas, ambas incentivadas pelos bancos. A verdade, contudo, é que a prosperidade ela era mais aparente do que real, e o establishment artificial sucumbiu à primeira crise, a conhecida como o crack da Bolsa de Nova York, que aconteceu em 1929, antes da qual eram feitos grandes empréstimos tanto para os vencidos quanto para os vencedores da Primeira Guerra Mundial. A Grande Depressão também atingiu o Brasil, que viu ser desvalorizado o seu principal produto econômico, o café. No campo político, o processo de urbanização e industrialização atingiu as camadas médias e as massas urbanas, que passaram a exigir a sua participação política. A reivindicação e a pressão dessas novas forças levaram à contestação do Estado oligárquico agrário, que se via incapaz de atender a todas as suas demandas. Progressivamente, São Paulo e Minas apropriaram-se do poder central e instituíram a chamada política do café com leite, segundo a qual paulistas e mineiros revezavam no governo da República. No início de 1929, após a presidência relativamente tranquila de Washington Luiz, presidente do Brasil, que representava São Paulo, surgiria uma forte cisão entre as elites dos grandes estados. Esse desentendimento começou após a insistência do presidente na candidatura de um paulista para sua sucessão. Como se isso não bastasse, fechou questão em torno do então governante de São Paulo, Júlio Prestes. Assim, essa decisão tomada por Washington Luiz empurrou mineiros e gaúchos para um acordo reproduzindo, até certo ponto, o alinhamento de forças da campanha. A articulação de uma candidatura de oposição partiu do governador de Minas, Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, para lançar o Rio Grande em uma contenda que representaria uma ruptura na acomodação com o governo federal e a perda das vantagens que isso significava. Era preciso oferecer aos gaúchos a própria presidência. Em meados de 1929, após várias conversações, as oposições lançaram as candidaturas de Getúlio Vargas à presidência e de João Pessoa, governador da Paraíba, à vice-presidência. Formaram ao mesmo tempo a Aliança Liberal, em nome da qual seria feita a campanha. Getúlio recebeu o apoio dos democráticos de São Paulo, enquanto em Minas uma cisão do PRM apoiou Júlio Prestes. No dia 1º de março de 1930, Júlio Prestes venceu as eleições. Os recursos políticos imperantes, condenados verbalmente pela aliança, foram utilizados também por ela. As eleitorais produziram votos em todos os estados, inclusive no Rio Grande do Sul, onde Getúlio teria vencido por quase 300 mil votos contra 982. Apesar de todos os problemas e da disputa acirrada entre os grupos envolvidos, o resultado das eleições parecia marcar o fim da cisão regional. Assim, começou a aparecer como alternativa o ponto de vista dos chamados tenentes civis, que queriam uma resposta pelas armas. Em meados de 1930, a conspiração revolucionária andava mal. Um acontecimento inesperado veio lhe dar alento. No dia 26 de julho, João Pessoa foi assassinado em uma confeitaria de Recife por João Dantas, um de seus adversários políticos. O crime combinava razões privadas e públicas. Após eleito governador do estado, João Pessoa tentou realizar uma administração modernizante, submetendo a seu comando os coronéis do interior. Uma de suas preocupações consistiu em canalizar as transações comerciais pelos portos da capital e de Cabedelo, com dois objetivos: garantir o recebimento dos impostos devidos e diminuir a dependência comercial e financeira em relação ao Recife. Suas iniciativas se chocaram com os interesses dos produtores do interior, sobretudo do algodão, os quais negociavam por terra com o Recife e escapavam facilmente à tributação. A divergência de interesses e os ódios pessoais acumulados resultaram na Revolta de Princesa, uma cidade do sudoeste da Paraíba, sob o comando do coronel José Pereira e da família Dantas, antiga amiga do coronel, que colocou-se a seu lado. A Revolução estourou em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul em 3 de outubro de 1930.
Em Minas, houve alguma resistência em Belo Horizonte, onde um regimento de infantaria lutou durante 5 dias até se entregar por falta de água e alimentos. No Nordeste, o movimento foi desfechado na madrugada do dia 4, sob o comando de Juarez Távora, tendo a Paraíba como centro de operações. Para garantir o êxito da Revolução em Pernambuco, Juarez contou com o apoio da população do Recife. O povo ocupou prédios federais e um depósito de armas, enquanto os ferroviários da Great Western entraram em greve. Diante das manifestações populares e da pressão dos revolucionários vindos do Sul, Getúlio Vargas deslocou-se de trem a São Paulo e daí seguiu para o Rio, onde chegou precedido por 3.000 soldados gaúchos. Desembarcou na capital da República em uniforme militar, ostentando um grande chapéu dos Pampas. O simbolismo do triunfo regional se completou quando os gaúchos foram amarrar seus cavalos em um obelisco existente na Avenida Rio Branco. A posse de Getúlio Vargas na presidência, em 3 de novembro de 1930, marcou o fim da Primeira República e o início de novos tempos, naquela altura ainda mal definidos. As medidas centralizadoras do governo provisório surgiram desde cedo. Em novembro de 1930, ele assumiu não só o poder executivo como o legislativo, ao dissolver o Congresso Nacional, os legislativos estaduais e municipais. Todos os antigos governadores, com exceção do novo governador eleito de Minas Gerais, foram demitidos e, em seu lugar, nomeados interventores federais. Em agosto de 1931, o chamado Código dos Interventores estabeleceu as normas de subordinação destes ao poder central. Ele limitava a área de ação dos estados, que ficaram proibidos de contrair empréstimos externos sem a autorização do governo federal, gastar mais de 10% da despesa ordinária com os serviços da Polícia Militar, dotar as políticas estaduais da artilharia e aviação ou armá-las em proporção superior ao Exército. A centralização estendeu-se também ao campo econômico. O governo Vargas não abandonou e nem poderia abandonar o setor cafeeiro. Tratou, porém, de concentrar a política do café em suas mãos. Em maio de 1931, o controle dessa política passou das mãos do Instituto do Café do Estado de São Paulo para o novo órgão federal, o Conselho Nacional do Café, CNC, criado em maio de 1931. O CNC ficava, porém, sob a influência direta dos interesses cafeeiros, pois era constituído por delegados dos estados produtores. Em fevereiro de 1933, o órgão foi extinto e substituído pelo Departamento Nacional do Café, DNC, processando-se então efetivamente a federalização da política cafeeira. O DNC, diferentemente do CNC, era constituído somente por delegados federais. Obviamente, as elites cafeeiras que dominavam a cena política brasileira não ficaram satisfeitas com a Revolução. Em consequência, começaram a esboçar reação ao governo, tendo como principal foco de resistência o estado de São Paulo. Vargas, que havia assumido a presidência provisoriamente, prometendo uma nova Constituição para o país, sofre forte pressão dos paulistas para convocar uma Assembleia Constituinte e para elaborar a Carta Magna do país, restabelecendo o Estado de Direito suprimido pelo Movimento de 30. Acusando Vargas de estar protelando a feitura da Constituição, em 9 de julho de 1932, os paulistas deflagraram a chamada Revolução Constitucionalista, declarando guerra ao governo central. É fato que os interesses políticos regionais e econômicos foram os principais motivos para as elites patrocinarem a empreitada revolucionária, mas também é impossível negar que a grande maioria da população envolvida no combate era movida por ideais democráticos e legalistas. Entretanto, mesmo com grande adesão interna, os paulistas não conseguiram ampliar o movimento para além de suas fronteiras e, dessa forma, tornou-se fácil para o governo Vargas sufocar o movimento. No curso de 1933, o tenentismo foi desintegrando-se como movimento, já que não conseguira transformar o Estado em seu partido, fracassaram as suas forças nas tentativas de se obter uma base social e perderam a força no interior do Exército, onde aumentavam as hierarquias. Entre 1932 e 1933, vários interventores tenentistas subordinaram-se ao governo Vargas, enquanto outros engrossaram os partidos de direita e de esquerda.
O governo provisório decidiu constitucionalizar o país, realizando as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte em maio de 1933. A campanha eleitoral revelou um impulso na participação popular e na organização partidária. Muitos partidos das mais diferentes tendências surgiram nos estados, alguns com bases reais e outros sem qualquer consistência. O resultado das urnas mostrou a força das elites regionais. No Rio Grande do Sul, os eleitos eram, em sua maioria, partidários de Flores da Cunha. Em Minas, venceram os seguidores do velho governador Olegário Maciel. Em São Paulo, a vitória da Frente Única foi esmagadora. Os tenentes, em contrapartida, tiveram magros resultados. Após meses de debates, a Constituinte promulgou a Constituição, a 14 de julho de 1934. Ela se assemelhava à de 1891 ao estabelecer uma república federativa, mas apresentou vários aspectos novos, como reflexo das mudanças ocorridas no país. Ao assumir o governo, Vargas encontra o país no vermelho, quebrado, sem reservas de capitais, trabalhando somente com a exportação do setor primário. Ele tinha a intenção de reconstruir o país. Tinha como primórdio de ideias reformular o sistema eleitoral, proteger a economia e avançar na qualidade da educação pública. A primeira atitude de Vargas foi parar a crise, renegociando as dívidas com outros países. O mais importante foi ele tomar a iniciativa de controlar o câmbio, assim, exercendo mais controle sobre as importações e exportações, sobre a desvalorização da moeda e também elevando as taxas de importações. Assim, o país saiu de um déficit para um superávit. Para controlar o preço do café, Vargas criou o Conselho Nacional do Café. A partir daí, o governo, preocupado com a queda do preço do café, decidiu tomar a atitude de comprar o excedente do café, assim formando um equilíbrio entre a demanda e a oferta do café. A partir dessa dependência em uma produção frágil, o governo começou a incentivar o investimento na indústria, assim dando início à industrialização nacional. Nesse momento, o Brasil estava iniciando uma grande jornada. Estava saindo de um modelo agroexportador para um modelo urbano-industrial. O dinheiro utilizado nessa transição era o lucro excedente advindo de produções agrícolas, que eram destinadas à industrialização. A industrialização crescia mais de 7% ao ano, e a partir de 1930 ocorreu a implantação de indústrias de base, para que ocorresse o abastecimento correto e que não ocorresse a necessidade de importações, lançando dinheiro para fora do país. Logo, se manifestaram as estatais, como a siderúrgica de Volta Redonda, que foi criada com apoio dos Estados Unidos, e pouco depois foi criada a Companhia do Vale do Rio Doce. A partir daí, o Brasil passou a gerar mais renda e emprego, e graças à legislação trabalhista que foi promovida por Getúlio Vargas, os novos empregos gerados deram aos trabalhadores brasileiros condições mais humanas, dando-lhes o direito de férias, de descansos semanais, também de licença para gestantes e proteção ao trabalho de menores de idade. Esses investimentos feitos aos trabalhadores deram resultados economicamente. Subiu 130% no consumo e também, ao mesmo tempo, 100% na produção. O governo constitucional da era Vargas, que se iniciou com a promulgação da Constituição de 1934 e se estendeu até o golpe do Estado Novo em 1937, marcou um período significativo e complexo na história política brasileira, caracterizado por avanços e contradições. Esse governo nasceu depois de um momento revolucionário em 1930, quando Vargas assumiu o poder com um governo provisório e autoritário, centralizando o executivo e limitando as autonomias estaduais. Com a vitória da Revolução Constitucionalista de 1932, apesar da derrota militar paulista, houve uma pressão crescente para a redemocratização e a busca por um novo ordenamento constitucional, que culminou a convocação da Assembleia Nacional Constituinte de 1933.
A Assembleia Nacional Constituinte tinha a missão de elaborar uma nova Constituição para o Brasil e eleger o presidente da República. Em julho de 1934, Getúlio Vargas foi eleito presidente pela própria Assembleia, marcando o início do seu governo constitucional. A Constituição promulgada naquele ano incorporava princípios liberais, ampliando direitos civis, políticos e sociais, e estabelecendo bases para uma maior intervenção estatal na economia e nas questões sociais. O período constitucional buscava garantir avanços democráticos, incluindo o voto secreto, destinado a ampliar a participação política, e a proteção dos direitos trabalhistas, expressando um aperfeiçoamento no projeto republicano brasileiro. Entretanto, logo ficou claro que essa nova fase teria vida curta, em virtude das tensões sociais e políticas crescentes. Logo após a sua eleição constitucional, Vargas manifestou insatisfação com o texto da Constituição de 1934, chamando de excessivamente liberal e limitada para o momento político e econômico vivido pelo país. Em seu governo, a polarização política manifestou-se rapidamente. O período foi marcado por movimentos sociais e políticos intensos, como o fortalecimento do movimento social, que passou a reivindicar direitos trabalhistas, e o surgimento de greves generalizadas, refletindo um Brasil fortemente dividido entre diferentes classes sociais. As classes médias também se mobilizaram, polarizando-se entre duas forças opositoras: a Ação Integralista Brasileira, nacionalista e antiliberal, que defendia a ordem, a autoridade e os valores tradicionais, e a Aliança Nacional Libertadora, que congregava socialistas, comunistas, católicos e liberais em torno de uma proposta antifascista e de defesa das classes populares ameaçadas pelo imperialismo e latifúndio. A ANL, que expressava a base popular, chegou a alcançar cerca de 100 mil filiados em pouco tempo, um sinal de clima e confronto de política crescente. O governo Vargas respondeu a essas tensões com uma política repressiva marcante. Em 1935, a Lei de Segurança Nacional, ANL, foi legalizada e o regime enfrentou uma revolta comunista nas cidades de Natal, Recife e Rio de Janeiro. Rapidamente esmagada, mas serviu de pretexto para a intensificação da perseguição política aos comunistas e aos opositores do governo. O comunismo passou a ser retratado como inimigo maior da ordem nacional, com milhares de prisões e processos conduzidos pelo recém-criado Tribunal de Segurança Nacional, em 1936, que julgava pessoas acusadas de envolvimento como um levante. Nesse contexto, Vargas consolidou sua aliança com setores como os militares, a igreja, empresários e os integralistas, afastando oficiais legalistas e críticos do seu governo nos estados, limitando ainda mais o espaço democrático no país. Ao mesmo tempo, Vargas enfrentava forte oposição dos setores liberais, ainda insatisfeitos com seu governo centralizador e autoritário. A Revolução Constitucionalista de 1932 já havia deixado claro esse conflito, e a própria Constituição de 1934 não conseguiu satisfazer os anseios democráticos desses grupos. O governo constitucional de Vargas tornou-se, portanto, um período de tensão extrema marcada pela coexistência de avanços políticos, como a implementação legal de direitos e a convocação de eleições diretas para 1938, e de repressão e controle autoritário discutindo o futuro político do país, entre a democracia liberal e o autoritarismo. Internamente, Vargas buscava aumentar seu controle, mas precisava do apoio do Congresso para modificar a Constituição, o que demandava maioria qualificada. Porém, diante da instabilidade política e crescente radicalização, o presidente e seus aliados começaram a preparar o terreno para uma modificação mais profunda do regime. O descontentamento com o sistema constitucional liberal e o medo do avanço comunista foram usados por Vargas para sustentar a ideia de que a democracia representativa não era adequada para o Brasil naquele momento, abrindo caminho para a suspensão das garantias constitucionais. A culminância do governo constitucional da era Vargas aconteceu em 1937, quando Vargas, aproveitando-se do episódio conhecido como Plano Cohen, um suposto plano comunista para uma revolução, posteriormente comprovada como uma farsa pelo próprio governo, aplicou o chamado golpe de misericórdia. Com apoio militar, cercou o Congresso Nacional e promulgou uma nova Constituição, que instituiu o Estado Novo. Um regime ditatorial que extinguiu o Congresso, fechou as assembleias legislativas estaduais e municipais e concentrou todos os poderes no Executivo. Essa ação encerrou o período constitucional, iniciando um governo ainda mais autoritário e centralizador, com concentração do poder nas mãos de Vargas e fortes mecanismos de repressão à oposição, censura à imprensa e controle sobre os sindicatos e movimentos sociais. Assim, o governo constitucional da era Vargas pode ser entendido como um momento de transição entre o governo provisório autoritário instaurado em 1930 e o Estado Novo. Foi um período em que, apesar das tentativas de estabelecer um regime democrático baseado em uma constituição liberal, as tensões sociais, políticas e ideologias acabaram produzindo uma governação marcada por repressão, controle autoritário e radicais disputadas de poder.
O Estado Novo, instituído por Getúlio Vargas 10 de novembro de 1937, é conhecida como a fase mais autoritária da era Vargas. Esse período iniciou-se com um golpe de Estado, onde Getúlio cancela as eleições presidenciais previstas para 1938, fecha o Congresso Nacional e institui uma nova Constituição. O pretexto para isso tudo foi o Plano Cohen, um plano comunista de tomada de poder, que logo depois se revela falso. Com a implantação do Estado Novo, o Brasil tornou-se um regime ditatorial centralizado. Os partidos políticos foram extintos, as liberdades civis reduzidas e a censura tornou-se regra. O Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, criado em 1939, foi responsável por difundir a imagem de Vargas como o pai dos pobres. Sua figura foi exaltada como símbolo nacional, defensor dos trabalhadores e da nação. A censura e o controle cultural foram intensos. O governo utilizava do rádio, do cinema e da escola para reforçar valores nacionalistas e difundir a propaganda política. O samba, o carnaval e o folclore foram utilizados como identidade brasileira, porém, sempre dentro da lógica oficial, que limitava a liberdade dos artistas e da imprensa. Nas salas de aulas, hinos, bandeiras e a disciplina cívica faziam parte da rotina, reforçando a ideia de unidade nacional e a lealdade ao Estado. Ela perseguia opositores, aplicava prisões arbitrárias e utilizava métodos de tortura. Até mesmo grupos inicialmente próximos, como os integralistas, foram reprimidos quando se voltaram contra Vargas. Apesar do autoritarismo, o período trouxe transformações econômicas e sociais importantes. O Estado intensificou a sua intervenção na economia, fundando empresas estratégicas, como a Companhia Siderúrgica Nacional, e estimulou a industrialização. No campo social e trabalhista, Vargas consolidou direitos através da consolidação das leis do trabalho, em 1943, regulamentando jornada de trabalho, férias, salários mínimos e outros benefícios que permanecem até hoje. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil se alinhou aos aliados, enviando tropas para lutar contra o nazifascismo. Essa posição gerava uma contradição. Enquanto combatia as ditaduras no exterior, o Brasil vivia uma ditadura interna. A pressão popular e militar levou à queda de Vargas em 29 de outubro de 1945, encerrando o Estado Novo e abrindo caminho para a redemocratização. Assim, o Estado Novo foi um período marcado por contradições. Ao mesmo tempo que fortaleceu o Estado, impulsionou a economia e consolidou direitos trabalhistas, também restringiu liberdades individuais, reprimiu opositores e utilizou a cultura como instrumento de propaganda e controle social, configurando um dos capítulos mais autoritários da história brasileira. O autoritarismo na história republicana do Brasil sempre esteve ligado a um caráter ambíguo, ao mesmo tempo em que restringiu a cidadania civil e a política, promoveu uma modernização econômica e alguma inclusão social. Na era Vargas, esse processo ganhou contornos particulares. O Estado brasileiro, após 1930, construiu-se como forte, centralizador e antiliberal, mas revestido de uma conotação de democracia social, uma democracia autoritária. Nesse modelo, a ênfase estava na dimensão social e não política, permitindo ao governo se apresentar como justo e protetor, mesmo limitando a participação política tradicional. A explicação para esse caminho remonta ao diagnóstico de atraso do país, atribuído a fatores como ruralismo, escravismo, poder aos caudilhos e insolidarismo social. Para pensadores como Oliveira Viana, Francisco Campos e Azevedo Amaral, o liberalismo não oferece nenhuma solução real ao Brasil. Era necessário um Estado forte, capaz de mediar os conflitos privados e impor a centralização como pré-condição para a construção da nação. Nesse contexto, o corporativismo se tornou um instrumento institucional para organizar a sociedade. Os sindicatos, únicos e controlados pelo Estado, funcionavam como canais de representação profissional, substituindo partidos e parlamentos, vistos como ineficazes e dominados por interesses particulares. O imposto sindical obrigatório, a existência de apenas um sindicato por categoria e o controle do Estado mostravam esse sistema em que o governo agia como mediador, evitando conflitos e reorganizando a relação entre o que era público e o que era privado. Ao mesmo tempo, o sistema presidencial ganhou contornos de personalismo imperial. A figura do presidente tornou-se a encarnação do poder público e da própria nação, centralizando funções e simbolizando a autoridade. O mito da personalidade política foi mobilizado para dar coesão às massas, e Vargas encarnou esse papel líder paternal, pai dos pobres, que unia povo e elite sob a sua autoridade.
A propaganda do Estado Novo, associada às políticas sociais, como a carteira de trabalho, a CLT, a previdência, a educação e a saúde, reforçou sua imagem carismática e duradoura. Assim, o legado do período se consolidou em uma fórmula ambígua, um Estado que se combinava modernização racional burocrática com personalismo, incorporando o povo ao cenário político, mas sob tutela e controle. Vargas tornou-se mito político nacional, referência central no imaginário brasileiro, símbolo de uma política marcada pela dádiva, pelo sacrifício e pelo vínculo paternal entre governantes e governados. A Segunda Era Vargas iniciou-se em 31 de janeiro de 1951 e teve o seu fim em 24 de agosto de 54, com a morte de Getúlio Vargas. O segundo governo de Vargas expõe outra face do primeiro presidente São Borgense. Quando a ditadura varguista, o Estado Novo, acabou em 1946, alguns acreditavam que também se encerrava a vida política de Vargas. Ocorreu o oposto. Ele retirou-se da cena política, preparou sua volta nos mínimos detalhes, recolhido em sua terra natal, e retornou democraticamente à presidência, carregado pelos braços do povo e demonstrando aos opositores que sua política não se fazia somente de discursos vazios, mas também de ações populares. Após 5 anos afastado do poder, Getúlio Vargas retorna em 1951, legitimado pelo voto popular. Durante as eleições de 1950, Vargas derrotou Eduardo Gomes e Cristiano Machado com 48,7% dos votos. A União Democrática Nacional, partido antivarguista, questionou o resultado no Superior Tribunal Eleitoral, alegando que ele deveria ter a maioria absoluta. Não obtiveram sucesso, mas o episódio intensificou a oposição contra Vargas. Esse movimento mostra que, mesmo antes de assumir, Vargas já enfrentava forte campanha contrária, que se manteve durante todo o governo. Visando avaliar o período e abordar as principais iniciativas político-econômicas, os movimentos sociais e militares e a maneira pela qual articularam diversos interesses durante aquele governo, constata-se que a análise mais comum divide o período constitucional de Vargas em 2 momentos distintos. O primeiro, de 1951 até meados de 1953, foi marcado por uma política de conciliação com setores conservadores, evidenciada na composição de seu primeiro ministério, o chamado Ministério da Experiência. Nesse contexto, a política econômica governamental pautava-se pela aproximação com setores mercantis da burguesia e do capital estrangeiro, em detrimento de uma atuação mais ofensiva em prol da indústria, do nacionalismo e do trabalhismo. A grosso modo, esse primeiro momento esteve marcado por conflitos internos entre setores dominantes, pela aliança com setores médios e por um relativo acomodamento das massas diante do governo. Apesar dessas tentativas de conciliação, a insatisfação de trabalhadores e sindicatos não desapareceu. As greves tornaram-se cada vez mais frequentes, resultado da ausência de reajustes salariais no governo Dutra e da crescente inflação. Esse movimento social mostrou que, embora Vargas buscasse equilíbrio, sua base popular exigia respostas mais concretas e rápidas. A partir de 1953, com o recrudescimento do movimento de massas, modificaram-se as alianças de classe e a política de conciliação. Esse segundo momento foi caracterizado por uma orientação mais trabalhista e popular, em detrimento da conciliação com setores conservadores. A mudança ficou clara em 2 marcos principais: a Reforma Ministerial de Julho de 1953 e a Instrução 70 da SUMOC, de outubro do mesmo ano, considerado um golpe contra os grupos comerciais e a favor da industrialização. A nova política desagradou setores econômicos dominantes, foi interpretada como uma guinada à esquerda e despertou fortes reações da classe média, de grupos empresariais e de parte das Forças Armadas contra o governo. Ao iniciar o mandato, Vargas distribuiu pastas ministeriais para diversos partidos. Até mesmo a UNIDN conquistou o Ministério da Agricultura com João Cleófas por ter apoiado Vargas nas eleições. Em Pernambuco, porém, ele não conseguiu o apoio da PSD.
fundamental em outros estados. Vargas assumiu em meio a uma inflação crescente, fortes desigualdades regionais e sindicatos cada vez mais organizados e insatisfeitos. Durante o governo Dutra, 1946 a 50, não houve reajuste do salário mínimo, o que aumentou a disposição para greves. Nesse contexto, Vargas enfrentaria muito mais dificuldades para governar do que em seu período anterior. Além disso, Getúlio precisava lidar com a forte oposição da direita udenista no Congresso Nacional e com as divisões internas das Forças Armadas. Os militares estavam divididos em 3 grupos. Direita defendia o combate ao comunismo, agrupados na chamada Cruzada Democrática, vistos como entreguistas. Esquerda defendia o nacional desenvolvimentismo e tinha posição anti-imperialista, sobretudo contra os Estados Unidos. Centro transitava entre as 2 posições com menor atuação. Em meio a esse contexto, Getúlio aproximou-se da ala de esquerda, nomeando para o Ministério da Guerra e para o de Aeronáutica militares com esse perfil, o que aumentou a hostilidade dos grupos conservadores. Já em 52, Vargas oscilou entre os 2 lados, ao mesmo tempo em que atendia demandas sindicais, promulgou a Lei do Mercado Livre 53 para atrair capital estrangeiro via liberdade cambial. Assim, não governava somente para um dos lados, mas buscava equilibrar as demandas sociais e econômicas, privilegiando ora uma, ora outra. Essa tentativa de governar no fio da navalha, conciliando interesses opostos, deu a Vargas uma base popular sólida, mas também gerou crescentemente polarização. Aos olhos da elite econômica e da classe média urbana, seu governo parecia cada vez mais inclinado ao trabalhismo, o que alimentou campanhas ferozes da imprensa, a insatisfação de empresários e a radicalização da oposição udenista. Esse clima de instabilidade se tornaria cada vez mais insustentável e culminaria na crise política em 54, marcada pelo atentado na Rua Toledo e pela intensa pressão pelo afastamento do presidente. O modelo de desenvolvimento do segundo governo Vargas continuou a se caracterizar por desenvolvimento industrial, nacionalismo, dirigismo estatal e aproximação com o capital estrangeiro. Baseava-se na concepção de que o desenvolvimento se faria com base na articulação de um tripé: empresa pública, empresa privada nacional e capital internacional. Nesse período, processou-se uma reestruturação do Estado, com a criação de novas agências voltadas para a formulação de políticas econômicas, como a Assessoria Econômica da Presidência da República e a Comissão de Desenvolvimento Industrial. Com elas, firmava-se a concepção de um Estado ativo na formulação e execução de políticas econômicas, cujo papel não podia ficar restrito às injunções externas. Desenvolvimento era a palavra de ordem dos anos 50, assim como nos setores getulistas e de esquerda, o nacionalismo era a linha mestra. A política econômica do governo envolvia um plano de reaparelhamento econômico e um programa industrial com a formulação de várias políticas setoriais. No campo da infraestrutura, foram criados o Fundo Rodoviário Nacional, cujo objetivo era aumentar a malha rodoviária do país, e o Plano Nacional do Carvão, visando a produção de energia por meio da modernização dos processos de extração e beneficiamento do minério. Formulou-se também uma política de aparelhamento de portos e ferrovias. Criou-se o Fundo Nacional de Eletrificação e propôs-se a criação da Eletrobras, que só seria aprovada em 61. Os pontos altos foram a criação da Petrobras e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE. Política econômica no segundo governo Vargas. Principais linhas de atuação: nacionalismo econômico e industrialização. Criação de empresas estatais estratégicas como Petrobras, apoio à indústria de base e bens de capital, máquinas agrícolas, tratores e etc., incentivo ao crédito industrial e agrícola, constituições novas ou reforçadas para financiar produção no interior, infraestrutura, energia e regiões menos desenvolvidas, projetos de eletrificação,
nacional, expansão de energia, base para energia florestal, reaparelhamento de ferrovias e portos, criação do Banco do Nordeste do Brasil como agência de desenvolvimento regional. Políticas agrícolas, expansão do crédito agrícola, seguro agrário e garantia de preços mínimos para produtos do campo. Financiamento e gestão do Estado, criação do BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Utilização da assessoria econômica da presidência como eixo nacionalista de formulação de políticas, mesmo com pressões externas. Colaboração externa vezes autonomia econômica, existência da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos para Desenvolvimento Econômico. Empréstimos e financiamentos externos foram buscados ou negociados, mas com cautela para não comprometer a autonomia nacional. Política cambial, remessa de lucros ao exterior, controlada para proteger interesses nacionais. Tensões e contradições. Ao mesmo tempo que se promovia nacionalismo e fortalecimento estatal, havia pressões de grupos econômicos conservadores e de interesse estrangeiro para abrir setores ou manter privilégios. A política conciliatória, no início do governo, pouco confrontava interesses econômicos poderosos para evitar rompimentos políticos. Isso gerou críticas de que Vargas não era suficientemente ofensivo contra esses interesses. A virada para políticas mais nacionalistas, trabalhistas, foi percebida por alguns a partir de meados de 53, com medidas como instrução do SUMAMOC, reformas ministeriais e etc., o que aumentou o desgaste com setores empresariais e a oposição. Evolução ao longo do governo 1951 até meados de 53, período de conciliação, onde Vargas buscava manter alianças com os setores médios, empresariais e de elites, sem antagonizar muito. As políticas econômicas avançavam, mas com cautela. A partir de 53, mais firmeza em políticas nacionalistas, maior ênfase nas medidas pró-trabalhadores, maior incômodo para os setores contrários e pressão crescente no governo. As instituições criadas ou fortalecidas no governo Vargas, Petrobras, BNDE, BND, Programas de Eletrificação, Investimentos Regionais, tiveram papel relevante nos governos posteriores. A política econômica ajudou a consolidar uma narrativa de desenvolvimento nacional, menos dependente do setor primário exportador e mais voltado ao mercado interno. Também contribuiu para polarizações políticas e econômicas, especialmente em relação ao capital estrangeiro, aos grupos conservadores internos e à classe média. Essas tensões foram parte central da crise que se agravou em 54. Durante a era Vargas, a imagem de Getúlio Vargas foi cuidadosamente construída pelo próprio governo, principalmente através da propaganda e das políticas voltadas às classes mais populares. Vargas era visto como o pai dos pobres, um líder paternalista que protegia os trabalhadores ao criar leis trabalhistas como o CLT, o salário mínimo e o direito a férias, fortalecendo a ideia de que o Estado se preocupava com o povo. Essa construção contou com diversas estratégias. Foram produzidos filmes e cinejornais que retratavam Vargas de forma heróica, exibindo em cinemas e escolas, além de livros infantis que narravam sua trajetória como se ele estivesse predestinado a guiar a nação. Essas ações ajudaram a consolidar a imagem de Vargas como salvador da pátria, reforçando sua figura de líder carismático e protegendo dos pobres. Ao mesmo tempo, ele se apresentava como um líder nacionalista, responsável por modernizar o Brasil e unificar o país por meio de símbolos, festas cívicas e projetos que exaltavam a identidade nacional. A propaganda do departamento
da imprensa e propaganda DIP, por meio do rádio, jornais e cinejornais, reforçava constantemente essa imagem positiva, enquanto a censura impedia críticas e controlava a narrativa pública. Esse imaginário não era unânime. Muitos trabalhadores e setores urbanos enxergavam Vargas como um benfeitor, enquanto parte da elite e grupos opositores o viam como um ditador autoritário, principalmente durante o Estado Novo, quando houve centralização do poder, perseguição política e restrição das liberdades democráticas. O suicídio de Vargas, em 54, reforçou ainda mais a dimensão mística da sua imagem, transformando em herói trágico e mártir da nação brasileira. Assim, o imaginário popular sobre Vargas oscilava entre a figura do líder protetor, símbolo de progresso e justiça social, e a do governante autoritário que usava o carisma e o controle social para manter-se no poder. Essa dualidade marcou profundamente a política e a cultura brasileira, deixando um legado que ainda influencia a forma como se enxerga o papel do Estado e de seus líderes. Mais uma vez, as forças e interesses contra o povo condenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E, mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruiu os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 bilhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço, e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo, para defender o povo, que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentirei minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unido, e meu nome será vossa bandeira de luta. Cada gota do meu sangue será uma chama imortal em vossa consciência, e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio respondo com o perdão, e aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.